Marimélia, a demência está batendo. A Helena, o Rui e o Rubinho, né? E eu estou esquecendo o principal. Né? O Rui Maciel também, mas enfim, baita palestras realmente muito importantes. Eu espero que nós possamos dar prosseguimento à qualidade das palestras que nós vimos esta manhã. Né? Esse simpósio ele vai focar na saúde mental, no câncer e na saúde geral. Nós vamos ter 3 apresentadores, eu vou chamar essas pessoas para apresentarem e depois, no final, nós vamos sentar ali juntamente com com a professora Miriam Javis Leones, difícil o seu sobrenome, né, Miriam? Mas todos sabem quem é. E é um prazer muito grande celebrar 90 anos dessa escola e eu espero que nós tenhamos... que eu esteja ainda aqui daqui 10 anos para celebrar os 100 anos e que a Escola Paulista mantenha o protagonismo que conquistou e certamente vai dar continuidade a esse protagonismo na saúde. Nós temos o enorme prazer de convidar a professora Estela Aquino, que vai nos falar principalmente sobre desigualdades na saúde. A professora Estela, ela é professora titular da Universidade Federal da Bahia, ela é do Instituto de Saúde Coletiva também, foi e é vice-presidente da Abrasco. Estela, super legal ter você com a gente. Vamos lá. Bom, bom dia. Tá ligado? Não tá, não. Calou-se. Bom, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a Escola Paulista de Medicina e agradecer muito a oportunidade de compartilhar essa celebração com vocês. Eu agradeço, em particular, a equipe científica, na pessoa da professora Soraya, que, infelizmente, não pôde estar aqui presente, mas que me fez um convite muito delicado e atencioso. Eu vou tratar do tema. Se eu mexer mal isso aqui, vocês me perdoem, porque eu falo muito com as mãos. Vou tentar me disciplinar. Tratar do tema dos desafios em saúde é muito ambicioso. Então, eu escolhi fazer como recorte, abordar um tema que eu acho que, de certa maneira, foi contemplado na fala da nossa magnífica Gulnar, e que tem nos desafiado muito no campo da saúde coletiva, que é o tema das desigualdades sociais em saúde. O Brasil é um país de dimensões continentais, é um país extremamente complexo, que o Tom Jobim, inclusive, já afirmou que não é para principiantes, e que nos desafia por ter um quadro epidemiológico muito heterogêneo
e ser considerado um dos países mais desiguais do mundo. Então, tratar do tema dos desafios da saúde, eu acho que necessariamente nos remete a esse grande desafio que é do enfrentamento das desigualdades sociais e seus impactos na saúde. E mesmo as doenças crônicas, que eu gostaria de dizer que eu tenho trabalhado com as doenças crônicas, coordenei e implantei o ELSA, que é o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto na Bahia, e tenho me debruçado sobre a questão do envelhecimento e das doenças crônicas, e habitualmente se costuma pensar como as doenças crônicas não transmissíveis sendo mais prevalentes entre as pessoas de camadas mais privilegiadas. E o que a gente tem acumulado já é que, mesmo em termos dos seus fatores de risco e da ocorrência dessas doenças, são as pessoas menos escolarizadas, pretas e pardas, mulheres, que vêm apresentando uma ocorrência maior de doenças crônicas no seu conjunto. Tá? Esse quadro heterogêneo que eu mencionei coloca como duas principais causas de morte e também de incapacidade o grupo das doenças cardiovasculares, que apresentavam uma tendência de queda, pelo menos até a pandemia, e o grupo de câncer, que, ao contrário, vem apresentando uma tendência à elevação. Tá? Bom, em 2011, eu tive a honra de participar, junto com o Naumar, com o Gunnar, que estão aqui presentes, de um número especial da revista Lancet dedicada à saúde no Brasil, e que eu considero um marco por ter reunido especialistas nas temáticas que foram abordadas e, ao mesmo tempo, muito abrangente, cobrindo desde os avanços e retrocessos no controle das doenças transmissíveis, das doenças não transmissíveis, das violências, a saúde mental e o próprio sistema de saúde com seus impasses e desafios. E, naquele momento, essa publicação, ela nos mostrou, quando nós sintetizamos toda a produção que tinha sido feita nessas temáticas, que a gente tinha tido, ao longo das 4 últimas décadas, então, avanços importantes, modificações positivas, mas que se deviam, segundo a nossa avaliação, principalmente aos avanços em termos dos determinantes sociais da saúde e daquilo que foi mencionado pela Gunnar, que foi a implementação do SUS, um sistema de saúde abrangente, estruturado e com participação social. Entretanto, naquele momento, a gente também identificou que muitos desafios permaneciam e que eles se relacionavam a disparidades, desigualdades, tanto do ponto de vista regional quanto desigualdades sociais, e que a gente dispunha de um conjunto de problemas de saúde que tanto se referiam a problemas persistentes, como a dengue, que retorna hoje, mas que já vinha desde essa época, quanto com problemas emergentes. Né? Esse diagnóstico, ele, na década seguinte, ele foi, de certo modo, atropelado por uma série de circunstâncias que marcaram principalmente a segunda metade da década, com mudanças políticas, com perda de direitos sociais,
com o desmonte de políticas públicas que, num certo sentido, estavam enfrentando a pobreza, a extrema pobreza, a insegurança alimentar e a fome, e culminou com a chegada da pandemia de Covid no Brasil. A pandemia de Covid-19, quando chegou, se falava muito sobre ela ser democrática, por ser um vírus novo, onde existia pretensamente uma suscetibilidade universal. Se acreditava que o importante era o que se dizia na época de uma maior ocorrência entre pessoas mais velhas e portadoras de morbidades crônicas. Rapidamente, a produção científica começou a evidenciar que nós estávamos diante de um perfil, de uma configuração da pandemia no Brasil que estava muito marcada, por isso que eu chamei e alertei das desigualdades sociais desse país. E nós tínhamos, no início da pandemia, não dispunhamos ainda de vacina, nem de medicações específicas, então, como a Gunnar chamou a atenção, o que se lançou mão eram medidas tradicionais de saúde pública, e, entre elas, a questão do distanciamento social. E nós pudemos, então, observar que uma parcela grande da população tinha muita dificuldade de cumprir essas recomendações de permanecer em casa, pelo trabalho precário, pelo desemprego, por inserção em atividades consideradas essenciais. E, entre elas, eu queria destacar a situação das mulheres, que eram maioria dos trabalhadores de saúde, né? E, ao mesmo tempo, estavam nos domicílios cumprindo um papel que anteriormente era compartilhado com instituições. Então, o fechamento das escolas, das creches, o fato de que a rede de apoio de mulheres mais velhas, né, avós, não podia estar suprindo esse lugar pelas recomendações de proteção dos mais velhos. Então, as mulheres viveram um momento de grande sobrecarga doméstica, onde a família se encontrava em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso e sem apoio. Tá? Quero fazer um breve registro, porque é um tema que eu trabalhei bastante, sobre o impacto disso na produção científica pela diminuição da produtividade acadêmica das mulheres. A gente, logo no início, no primeiro semestre, organismos internacionais e também editoras de revista começaram a sinalizar que as mulheres estavam submetendo menos artigos, e os poucos estudos que se desenvolveram aqui no Brasil sobre isso confirmaram essa diminuição da participação das mulheres como cientistas. Um único estudo que dispunha de informação sobre cientistas negras mostrou que elas diminuíram a produção mesmo sem ter filhos, e nós publicamos um artigo onde a gente evidenciou que a autoria das mulheres, como primeiras autoras, e no conjunto dos artigos, tinha diminuído, e elas publicavam menos em artigos onde a liderança era masculina e onde tinha colaboração internacional. Tá? Bom, em termos de efeitos sobre a saúde, a gestão desastrosa, que também foi mencionada pela Gunnar, do governo federal, contribuiu
para que a gente tivesse as mais altas taxas, tanto de incidência quanto de mortalidade. E o Brasil, foi superado apenas em termos de números de casos pelos Estados Unidos e pela Índia, e em termos de óbitos só pelos Estados Unidos. Mas os impactos sobre a saúde, eles não se restringiram à ação direta do vírus. Eles foram resultantes também de uma série de barreiras de acesso aos serviços de saúde, onde eu destacaria os serviços de saúde sexual e reprodutiva, mas principalmente em relação ao tema geral dessa mesa, ao manejo das doenças crônicas não transmissíveis, com interrupção do acesso a medicamentos de controle de hipertensão e diabetes, diminuição da internação de casos de síndrome coronariana aguda, o que levou a que a gente hoje já disponha de evidências de aumento da mortalidade extra-hospitalar, né, de complicações das doenças do infarto agudo do miocárdio e também com a diminuição das atividades de rastreamento, há uma situação não só de diminuição do volume, mas um diagnóstico mais tardio do câncer. Tá? E a recomendação para permanecer em casa, ela implicou não só para mulheres e meninas, mas também para jovens gays, lésbicas, pessoas trans, que precisaram retornar às suas casas à exposição a um aumento da violência doméstica, tá? Com potenciais consequências, tanto de curto quanto de longo prazo, na saúde física e mental. Tá? E, por último, um tema que é caro ao Jair, e que eu imagino que ele vai tratar no seu debate, que é o aumento incontornável de problemas mentais, principalmente daqueles que são transtornos menores só para quem classifica, mas não para quem os vive, de ansiedade e depressão. Essa capa, ela é uma capa de um dossiê que foi elaborado pela Abrasco, reunindo mais de 100 pesquisadores, e que eu recomendo a vocês, está disponível no site da Abrasco, e que reúne tudo o que se produziu nesse período, discutindo as condições prévias, o manejo da pandemia e algo que foi levantado aqui na mesa anterior, que é que legado a gente tem. O que a gente pôde reunir de evidências, recomendações para enfrentar novas pandemias. Bom, a pandemia teve um lado que foi de um desenvolvimento tecnológico sem precedentes. Isso também foi levantado aqui com as vacinas, né, a produção de vacinas com diferentes plataformas e num tempo recorde em relação à experiência prévia, e todo um arsenal tecnológico que, inclusive, inclui medicamentos específicos, que representou um avanço muito importante em termos de desenvolvimento tecnológico. Era muito impressionante a gente que estava se debruçando sobre a produção científica, como a cada momento a gente tinha novas produções mostrando isso. Mas o acesso a essas tecnologias ele foi muito desigual, tanto entre os países quanto entre regiões, e a gente pode depois até retornar a isso, quanto entre grupos sociais. Então,
os avanços tecnológicos que pretensamente têm um potencial de melhorar a saúde e a vida, eles podem, ao mesmo tempo, pela questão das dificuldades de acesso e uso, penalizar segmentos importantes da população. Eu não vou me deter muito sobre a questão do SUS, que Gunnar já mencionou isso na fala dela. O SUS ele responde por grande parte do mercado brasileiro de medicamentos, equipamentos, etc. E a característica dele de acesso universal e gratuito salvou vidas. Ele foi extremamente importante para isso. No entanto, aconteceram alguns fenômenos, um deles que é chamado a tirania do urgente, que fez com que se privilegiasse a assistência hospitalar, o uso de respiradores, etc., por razões óbvias, e se negligenciasse a atenção básica e a vigilância. E, por outro lado, uma coisa que eu considero importante, pouco falada, que é o chamado dilema do último leito, que representou a escolha entre quem merecia permanecer vivo, quem merecia usar os respiradores numa situação de grande carência. Tá? Bom, já me dirigindo para o final, nesse curto espaço de tempo, eu acho que a gente nem bem tinha respirado da saída da pandemia e ainda estamos processando tudo que ela nos deixou, e já nos defrontamos com a crise humanitária do Rio Grande do Sul, que precisa fazer com que a gente reconheça esse como um desafio atual incontornável, né? E eu gostaria de registrar aqui que, além daquela questão que foi trazida das doenças transmissíveis, leptospirose, hepatite e tal, uma situação como essa, ela incide sobre problemas que a gente enfrentou na época da pandemia, como dificuldade do acesso a cuidados médicos essenciais, e representa um impacto completamente não mensurável à saúde mental, porque, além de perder pessoas, perder emprego, as pessoas estão perdendo suas moradias e também seu modo de vida, seu território. Então, tudo isso a gente precisa conhecer, e tem sido denunciado a ocorrência de violência nos abrigos, violência de gênero e violência sexual. Tá? Com base nesse cenário, eu poderia destacar como prioridades atuais na saúde a necessidade, em primeiro lugar, que a gente tenha financiamento para investigar o que essas situações nos deixam em termos de desafios. Fala muito sobre a questão do envelhecimento, mas o que a gente teve de impacto demográfico da Covid? Tem um único artigo produzido pelo GBD que mostra que a gente teve redução da expectativa de vida, aumento da mortalidade acima dos 15 anos. Qual o impacto disso em termos dos indicadores que a gente vem trabalhando há anos, né? Por outro lado, a gente precisa assegurar que primeiro fortalecer o SUS, como foi tratado pela Gunnar, mas reorganizar a assistência de tal modo que essas situações de crise elas não impliquem em interrupção daqueles serviços que são serviços essenciais. E eu queria, além da questão da vigilância, que inclui a vigilância genômica, tratar de um tema que tem sido pouco abordado, que é exatamente a questão da equidade em saúde. Aquilo que eu mencionei do dilema do último leito, ele tem que ser enfrentado
em toda a linha de cuidados, para que não prevaleçam critérios que são critérios explícitos, tipo os velhos ou as pessoas saudáveis merecem ser salvas, e critérios implícitos de discriminação e estigma que acabam comprometendo a capacidade de sobreviver e mesmo de reduzir e mitigar os efeitos dessas situações. E, para isso, a gente precisa de ter sistemas de informação que tenham marcadores sociais, porque, para que a gente possa avaliar fila de espera, aquisição de leito, a gente tem que ter como mensurar quem está sendo prejudicado nessa disputa, né? E, para finalizar, eu gostaria de dizer que eu considero que os problemas e os desafios que a gente tem nesse quadro de desigualdades em saúde certamente não podem ser resolvidos só com políticas setoriais, com políticas de saúde. A gente precisa articular essas políticas de saúde a outros programas sociais e políticas sociais que deem conta tanto da dimensão da justiça social, e se depois houver interesse, a gente pode voltar a isso no debate, quanto a dimensão do reconhecimento, que são os marcadores, né, de base cultural que dão suporte a essas medidas discriminatórias na atenção. Então, é isso, eu agradeço e me coloco à disposição para a gente retornar no debate. Obrigado, Estela. Obrigado, Estela. Agora eu tenho a alegria mesmo de convidar a minha colega, a professora Carmita Hábito. Ela é professora livre-docente do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. E a Carmita, ela foi presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e acho que nós já convivemos muito tempo, né, Carmita? Muito tempo, então, e nós temos um carinho muito especial. Então, Carmita, obrigado por ter vindo aqui. A audiência está com você. Muito obrigada. Isso aí. Legal, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Muito obrigada à organização do evento, obrigada ao Jair, em especial, a todo mundo que, de alguma forma, contribuiu para que eu esteja aqui, e com muita honra, até porque gosto tanto da Escola Paulista que casei com um ex-aluno aqui da escola. Isso é um amor antigo. Muito obrigada, essa feliz coincidência. Bom, gente, então eu vou falar para vocês hoje sobre os desafios atuais da saúde mental, que não são poucos. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação, mas eu gostaria de lembrar vocês que, atualmente, nós temos um aumento vertiginoso de problemas em saúde mental. Isso ninguém duvida, e especialmente a pandemia trouxe essa questão à tona, está entre as doenças mais debilitantes, e, claro, o sofrimento com a doença mental não é só do indivíduo, é da família, é da sociedade, além das perdas econômicas que são assombrosas, e a longevidade acaba sendo mórbida ou até é uma longevidade impedida, como eu vou mostrar para vocês. Alguns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde trouxe esse modelo, onde ela mostra qual que é a combinação ideal, o que a gente pode fazer em termos de saúde mental. Para início de conversa, o autocuidado, mas para quem não tem nem as necessidades básicas satisfeitas, como uma grande parcela da população e cada vez mais crescente, né, nós vamos ver que esses cuidados básicos, esses cuidados informais, não acabam sendo realizados, e o que a gente acaba até lamentando muito é que os serviços a longo prazo e psiquiátricos especializados são deficitários. Nós não temos psiquiatra suficiente no Brasil,
e nem no mundo todo para cuidar dessa demanda crescente em termos de doença mental. E aí, as atualidades em doença mental vão mostrar para a gente um número assombroso. 1 em cada 6 indivíduos sofre de algum transtorno mental, né? Então, é um número bastante importante e as doenças psiquiátricas estão entre as que mais levam a morbidade e mortalidade. Que é lógico, quem está deprimido não se cuida e não se cuidando adoece de diabetes, hipertensão. As doenças em geral acabam acometendo esse indivíduo quando ele não morre de inanição, dada a gravidade do seu quadro. E, além disso, o estigma, sem dúvida, traz para a doença mental um outro problema. As pessoas que têm possibilidade, muitas vezes não recorrem ao tratamento porque não querem ser estigmatizadas, além de haver falta de recurso e, como eu disse, de profissionais. Para vocês terem ideia, eu trouxe esse quadro mostrando que entre as 20 principais causas de incapacidade no Brasil, tanto de homens quanto de mulheres, olha só, nós temos 6, né, pelo menos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são atinentes a quadros psiquiátricos. Então, é realmente uma questão que deveria estar demandando mais preocupação e mais investimento em todas as áreas. Em todo caso, o que a gente vê, se ainda não convenci vocês, é que 1 bilhão de pessoas no mundo, tomando, né, o transtorno mental de uma forma geral, vão sofrer de um transtorno mental, e no Brasil nós temos 23 milhões de pessoas nesse quadro, na atualidade, e isso corresponde a algo como 12% da população. Não bastasse isso, vamos tomar o transtorno depressivo como paradigma, o que a gente tem é que a depressão não só onera o indivíduo, a sociedade, a sua família, mas também vai diminuir a expectativa de vida, né? E o Brasil é o 5º país do mundo, isso antes da pandemia, com quadros depressivos diagnosticados, fora aqueles que nem chegam ao conhecimento dos médicos e dos serviços de uma forma geral. Então, estamos aí, infelizmente, nessa classificação bastante proeminente, e assim vocês têm um panorama mundial, e onde nós vamos ver que as cores mais escuras, quanto mais escura, mais grave é o problema da depressão, especialmente pós-pandemia, e o suicídio é um risco de 20 vezes maior entre homens. Também é um grande risco naqueles que já tiveram uma tentativa anterior de voltar a repetir e acabar, de fato, conseguindo concretizar esse ato, e, claro, aqueles que têm ansiedade ou uso de substâncias, que é muito mais comum entre os homens, né, acabam sendo os mais onerados. Agora, vamos entender o seguinte, que se a dimensão do sofrimento humano fosse utilizada, fosse considerada para decidir quais doenças merecem mais atenção médica, com certeza a depressão estaria no topo da lista, né? E não fui eu que afirmei, foi Tom Foley, que é um psiquiatra do Newcastle University, no Reino Unido. E aí a gente vai ver que a mortalidade prematura é o resultado de quem tem doença mental, que vai ter a sua vida diminuída em 15 a 20 anos, né? E, além disso, a redução da expectativa de vida é maior entre os homens do que entre as mulheres, especialmente após a primeira tentativa de suicídio. Se alguém tenta o suicídio e é homem, vai ter a sua expectativa de vida quase 20 anos menor, se é mulher, 11 anos. E eu mostro para vocês esse gráfico infeliz, né, onde nós temos de 2019 versus 2010, infelizmente, o Brasil está na contramão do que acontece com o mundo. Nós temos crescido em termos de índice de suicídio, enquanto que o mundo tem, pelo contrário, reduzido essas taxas. Então, aqui fica um alerta que, além da doença mental ser algo muito severo em vida, ela também ceifa vidas crescentemente no Brasil, o contrário do que tem acontecido no mundo, e especialmente entre
crianças e adolescentes, nós temos um crescimento exponencial. Vejam as regiões, ali nós temos o Centro-Oeste em evidência, né? Não sei se dá para, se está bem claro o slide aí para vocês, mas até as regiões do Brasil vão ali estando identificadas de forma diferenciada. Enfim, né, a doença mental nas Américas, esse é um índice de 2018 e a situação de lá para cá não melhorou, nós temos que apenas 1 em cada 4 pessoas recebe o tratamento. Mas a pior notícia não é essa, é que dos que recebem tratamento, apenas 1 em cada 3 tem um tratamento minimamente adequado. Conclusão, 1 em 10 pessoas nas Américas vai receber um tratamento em doença mental que se poderia chamar de minimamente digno. Isso é um número infeliz demais. É algo para a gente pensar muito, né? Especialmente agora que os índices de depressão pós-pandemia aumentaram em 28%, o mesmo tendo acontecido com os índices de ansiedade na população. Bem, isso posto, a pobreza está de mãos atadas, né? Mas ela está de mãos dadas com a doença mental. Educação deficiente, baixa renda, más condições sanitárias, um nível de informação sobre saúde precário e interferência de algumas crenças, não todas, mas algumas crenças levam a práticas contrárias aos cuidados com doença mental, e o vínculo entre pobreza e transtorno mental é cada vez mais evidente. Claro que os países mais pobres sofrem mais, entre eles estamos nós aí colocados. E aqui eu mostro para vocês a contrapartida de tudo isso. Se, de um lado, essa é a realidade do ponto de vista de atendimento, do outro, nós estamos vendo que, em 2020, em 73 dias, duplicou o nível de conhecimento médico. Então, cada vez mais os psiquiatras são reconhecidamente muito estudiosos e pesquisam em primeira linha, e brasileiros estão no frente dessas pesquisas, mundialmente falando. Então, se a realidade é que o conhecimento dobra em 73 dias, ele não está sendo disponibilizado para a população. Enfim, na rotina atual, quando se recebe um tratamento de boa qualidade, ainda nós estamos fazendo a medicina personalizada, que é uma medicina que não tem suporte sistemático ou empírico, ela é aleatória, inconsistente, vamos colocar assim, quando comparada com aquilo que o futuro que está batendo a porta já nos mostra, que nós vamos ter a possibilidade de fazer uma medicina de precisão, que é aquela em que trabalhamos com algoritmos, com diretrizes, com uma avaliação sistemática do resultado daquilo que implementamos, quando os registros médicos eletrônicos são muito mais fidedignos do que aquele registro que você faz manualmente, que depende muito do seu humor, da sua disposição do dia, da sua vontade de anotar, né? Os registros eletrônicos acabam sendo mais fidedignos, sem vieses, no recrutamento de pacientes para as pesquisas, por exemplo, e as novas estratégias de personalização vêm trazendo os biomarcadores e estudando os grandes cortes clínicos, e isso tudo é uma realidade que está cada vez mais presente nos grandes centros e, pasmem, no Brasil também, com certeza, aqui na Escola Paulista é praticada e nós temos essa realidade já como algo que é para poucos, mas que existe dada a qualidade dos nossos profissionais. Aí, a medicina de precisão vai nos levar, com certeza, a um tratamento individualizado mais otimizado, mais adesão do nosso paciente, os efeitos colaterais serão menores, e vamos direcionar os tratamentos de primeira linha, segunda linha, para aqueles que necessitam e cada vez vão se beneficiando de forma mais precoce, tanto a nível de diagnóstico quanto de intervenção, né? E essa medicina de precisão, ela vai identificar os pacientes resistentes com novos medicamentos e pesquisas mais focadas. Então, veja só, aqui eu trago esse gráfico que eu acho que é muito ilustrativo, que mostra o caminho que nós estamos percorrendo ao longo do tempo. Nós partimos daquela descrição retrospectiva, você fica perguntando, e como foi isso? E se você já teve tal vivência, o que aconteceu com a sua vida? Aquela anamnese em que
você faz uma abordagem retrospectiva. Daí, nós começamos a trabalhar com a investigação estatística ao longo do tempo, e, através da estatística, podemos avaliar o indivíduo, mas a predição para cada paciente, uma análise preditiva, características atuais e futuras, esta é a medicina que nós queremos, esta é a psiquiatria e o trabalho em saúde mental que nós estamos hoje pleiteando. Vamos abandonar a descrição retrospectiva? Pouco a pouco, sim, porque ela é, de alguma forma, cheia de vieses. Aquilo que eu lembro e eu te conto, né, eu conto para o médico, será que isso não vem carregado de questões emocionais, enviesado? Então, a estatística é muito boa, mas, como dizem, a estatística é que nem o biquíni, né, esconde aquilo que é mais importante. Então, de repente, essa questão de predição pode ser algo buscado e desejado. Agora, novas substâncias estão chegando, e só para trazer um exemplo, na psiquiatria, nós estamos partindo do tratamento farmacológico com monoaminérgicos para glutamatérgico e ácido gama-butírico, e isso tudo são novas possibilidades, antidepressivos multimodais, antidepressivos que têm outras formas de ação, trazendo menos efeitos colaterais e abordando o paciente de uma forma mais global. Mas isso é para pouco. Se você for ver, lá no Hospital das Clínicas, onde eu atuo, eu não terei a disponibilidade desses medicamentos para os meus pacientes, que mereceriam, sim, sem dúvida, estarem sendo tratados com essa medicação de ponta. E aí, o apoio peer-to-peer é uma realidade que a gente não pode negligenciar. Hoje, os pacientes conversam entre eles. Eles têm, né, uma série de ações que vão sendo feitas, e será que a gente está sabendo dessas conexões online entre pessoas com a mesma doença mental? Será que isso está sendo positivo? Será que isso está sendo negativo? Então, a saúde mental tem esse desafio, conhecer esses grupos que essas pessoas frequentam e o quanto que esses grupos estão sendo positivos ou não para o bem-estar, a saúde e para que esses pacientes, de fato, evoluam de forma positiva. Vamos lá entender que os desafios atuais, eu trouxe um resumo que foi publicado recentemente e que vale, né? É tudo isso que a gente precisa, né? O modelo psiquiátrico tem que preencher esses 7 domínios de excelência. Primeiro, né, nós temos que ter um profissional que tem escuta, que tem curiosidade no seu paciente, que sabe fazer uma aliança terapêutica, que tem compaixão, empatia, que, aliás, todo médico deve ter, um profissional que seja pragmático, que haja dentro da ética e que tenha isenção de julgamento. Eu, especialmente trabalhando com sexualidade, se eu tiver julgamento sobre as coisas que eu escuto, eu não vou conseguir ajudar meu paciente, porque são situações inusitadas todos os dias, coisas que eu jamais imaginei, e eu vou aprendendo com eles, mas eu tenho que fazer uma cara de paisagem, porque se eu não o fizer, eu afugento aquele paciente que já, com muito custo, chegou até mim para contar, para trazer a sua intimidade. Além disso, não basta ter todas essas qualidades, o domínio clínico, a liderança, né? Ter um profissional que conduz um grupo de forma adequada, agrega eficácia organizacional, que tem papel social. O profissional de saúde mental que não tem um papel social, ele está completamente alijado de uma das suas grandes funções. Ele deve estar junto à sociedade, atuando não só a nível do indivíduo, mas a nível da sociedade. Ele tem que continuar aprendendo, estudando o tempo todo, porque senão, hoje, em 73 dias se dobra o nível de conhecimento. Se ele ficar 73 dias sem estudar, ele terá reduzido em muito a sua competência. E a contribuição para novos conhecimentos, aqui na escola, né? Vocês muito tradicionais pela não só ensino, mas também pela investigação e pela publicação. Então, esses quesitos todos não são fáceis, mas foram aqui elencados para ilustrar e trazer para vocês também que a comissão da Organização Psiquiátrica Americana trouxe na publicação do Lancet há pouco tempo atrás as necessidades que a gente tem que mudar de mindset.
não dá para trabalhar com a mesma cabeça que a gente tinha antes. Nós temos que ajudar os pacientes a obter acesso, não é ficar esperando receita e acabou. Receitei, você se vira. Nós temos essa missão, essa necessidade, esse é um desafio da psiquiatria, colocar o que existe de tratamento à disposição dos pacientes, né? Temos que atuar contra as mudanças do sistema de saúde e temos que nos unir para sermos atores desse sistema, né? A participação ativa na discussão com colegas de outras áreas e gestores. Eu tenho feito muito isso, porque eu acho que a psiquiatria merece, a saúde mental merece, que a gente converse com gestores e que converse com profissionais de outra área, para que se conheça mais a psiquiatria, a saúde mental e quebremos o estigma e possamos dar importância ao tratamento da doença mental conforme ela merece. Agora, essa mesma comissão, né, coloca que o paciente tem que estar envolvido no tratamento. Se eu não envolvê-lo, ele não vai fazer. Hoje ele tem tanto acesso à informação via internet que se eu não conversar com ele, apenas fizer uma prescrição, ele não vai. Então, aquelas consultas de 2 minutos em que ele sequer senta, nem é permitido, não tem nem cadeira para ele se sentar, realmente não vão preencher esses pré-requisitos da Associação Psiquiátrica e, além de tudo, não podemos esquecer a psiquiatria digital, que vem chegando de forma avassaladora, eu diria, né? E avassaladora pode ser no bom sentido. Então, nós temos tecnologias digitais na saúde mental, não poderei descrever todas, mas gostaria que vocês pensassem um pouquinho que nós temos desde aplicativos, trabalhamos com a realidade virtual, trabalhamos também com manequins de empatia, que é isso, né? Nós vamos, então, chegar a treinar com manequins, não com pessoas, para não expô-las, né? E aí chegamos também na inteligência artificial, com previsão de resultados, e também nós temos a tarefa da memória emocional de rostos. São tantas novidades, e que a gente precisaria ter acesso para melhor atender nossos pacientes. Aqui fica um resumo dessas forças motrizes, que eu não tenho tempo para discutir agora, talvez no debate, né? Para a psiquiatria dos próximos 10 anos, com smartphones, realidade virtual, com aprendizado de máquina e pacientes conectados, como eu disse, peer-to-peer, e vamos por aí, lembrando que os desafios da psiquiatria são ampliar as dimensões do encontro, né? Nós temos que estar de encontro com os pacientes e os profissionais de saúde, integrando não só, né, a psicopatologia, mas fenomenologia, humanismo, recursos diagnósticos e terapêuticos, e nós temos que enriquecer a psicopatologia clássica com neurociência, antropologia e sociologia, consolidar de forma pluralista a doença mental e seu manejo, e não esquecer as doenças cibernéticas que vêm chegando cada vez mais fortes, né? E eu vou terminando falando de sexo, porque eu não poderia, atendendo um pedido do Jair, diga-se de passagem, né? E aqui eu mostro para vocês como a psiquiatria, em termos de sexualidade, evoluiu horrores da última classificação da Organização Mundial de Saúde para a mais recente, e do DSM-4 para o DSM-5-TR. Veja que antes nós falávamos em transtornos de preferência sexual, transtornos de identidade sexual, hoje a gente fala de disforia de gênero, ou seja, não é mais a transexualidade o problema, o diagnóstico, mas o sofrimento é o que tem significado clínico, e é isso que nós vamos tratar. Disfunção sexual só para quem sofre, quem tem uma dificuldade, por exemplo, não tenho desejo sexual, mas isso não me incomoda, não será o psiquiatra que vai normatizar o desejo sexual de alguém. Não havendo sofrimento, não há disfunção. Então, eu teria
várias horas para conversar esse assunto para vocês, mas magnífica a nova abordagem que se faz em termos de sexualidade com as novas classificações, sejam americana, seja a classificação da Organização Mundial de Saúde. Isso aqui já foi, e como mensagens finais, vamos pensar, né, que o nosso paciente merece longevidade, e isso se dá através de diagnósticos mais precoces, da medicina de precisão, a internet como ferramenta, então, não só para os pacientes, mas também para os profissionais, as novas substâncias acessíveis aos nossos pacientes, estejam na rede pública ou particular, e os novos procedimentos também. Muito obrigada pela atenção de vocês, e fica aí uma lembrança, limitações a serem abordadas antes que essas tecnologias possam ser traduzidas na prática clínica, cuidado com o tempo de tela aumentado do seu paciente, e que leva a doenças cibernéticas, e que depressão, sem dúvida, é uma grande consequência. Então, a análise virtual, da vida virtual do paciente, uma anamnese virtual também começa a fazer parte necessariamente do nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Zé. Isso porque vocês não viram ela falar de sexo. Hoje foi pouco. Hoje ela tá comportada. Quando você vem na concorrente, você fica comportada, Carmita? Então, obrigado, Carmita. Muito legal ter você aqui. É um prazer muito grande tê-la nesse evento, né? Nós temos agora o colega, o doutor André Carvalho, que ele é um pesquisador da Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer, e que vai falar sobre os avanços, tudo que o câncer conquistou, que a psiquiatria ainda não conquistou. Nós morremos de inveja do que o câncer está fazendo, mas aprendemos com vocês também. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente esse convite feito pela Escola Paulista de Medicina para a comemoração aí dos 90 anos. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Se pudesse confirmar que está ok. Não tem nenhuma declaração de conflito a fazer. Gostaria de começar comentando um pouco, né? Assim, hoje, assim, eu sou médico cirurgião de cabeça e pescoço de formação, atuei no Brasil por mais de 20 anos, até que, há 5 anos atrás, eu vim para o IARC, entendeu? Numa ideia de fazer saúde global, principalmente oncologia, na área de prevenção e rastreamento do câncer. Só para entender um pouco como é que o IARC é uma agência da Organização Mundial de Saúde, mas a gente tem uma parceria que nós fazemos os dados para ação, que a gente traz evidência, enquanto a OMS gera as políticas de saúde. O IARC é muito conhecido pela plataforma, entendeu, do Global Cancer Observatory, que traz muita informação de como é que está a incidência e mortalidade de câncer pelo mundo. Eu vou tentar trazer um pouco nessa apresentação, não somente dados do Brasil, mas como é que o Brasil se posiciona em relação aos outros países. É importante aí a gente entender a dimensão da oncologia no mundo, né? A incidência em 2020 era de mais de 19 milhões de casos novos, com aproximadamente 10 milhões de mortes. Então, de uma maneira geral, 1 a cada 2 pacientes que têm câncer acabam falecendo em algum momento da doença. Mas o que a gente sabe na América Latina, isso representa aproximadamente 1,5 milhão de novos casos por ano, com aproximadamente 700 mortes, mil mortes, o que traz a mesma coisa, mas o que preocupa nessa transição que a gente está vendo é que com a transição epidemiológica da doença que já foi comentada, das infecciosas para as não comunicáveis, eu vou comentar um pouco como é que entre as não comunicáveis o câncer cada vez tem mais espaço, infelizmente, que existe, então, essa incidência também com o aumento da expectativa de vida, de um aumento de aproximadamente 66%, né, da incidência até 2040, a gente está falando aí, entendeu, em 20 anos,
da estatística e mais de 77% na mortalidade, e sabendo que isso vai atingir principalmente, né, essa mudança, ela vai ser muito mais importante nos países em desenvolvimento ou de baixa renda. E aí a gente começa a falar um pouco da história da desigualdade na oncologia, que eu acredito que hoje é o maior desafio, né? A gente teve muito avanço, como foi comentado pelo professor, mas esse avanço, ele hoje, no Brasil, principalmente, ele só está disponível para a população de alta renda, para a população que tem, entendeu, o acesso ao convênio e não é qualquer convênio, né, o convênio da classe A, entendeu, que vai permitir isso, ou que pague, entendeu, certo, do próprio bolso. Quando a gente dá uma olhada nessa variação que tem pelo mundo e vê em relação à incidência do câncer cervical, hoje a gente vê aí a marca do 4 e do 10, porque a OMS quer que a incidência de câncer cervical chegue a 4, imaginando que 10 é o mínimo em termos de tentar controlar ou eliminar. A gente vê que o Brasil, que está a letra pequena, mas é o nome em vermelho, não está tão longe disso. Mas a gente também tem que entender que o Brasil, quando a gente fala do Brasil, da média, né, a gente está comparando regiões que têm uma incidência muito maior com regiões mais desenvolvidas com incidência menor. Voltando então um pouco a falar dessa transição epidemiológica que a gente está vendo em relação ao câncer, né, e das doenças não comunicáveis, a gente tem que saber que as infecções hoje elas têm contribuído até para o desenvolvimento do câncer. 13% de todos os casos de câncer são atribuídos à infecção. O mais importante é a infecção pelo papilomavírus e o câncer cervical, mas também outros cânceres relacionados a esse. E o aumento da predisposição, né, das pessoas vivendo com o câncer, com o vírus HIV, e também o vírus da hepatites, que está relacionado ao aumento do câncer de fígado. E uma evidência que está chegando agora é que mais de 4% dos casos de câncer são atribuídos ao consumo de álcool e que não existe mais um nível seguro de consumo de álcool quando a gente fala em relação ao desenvolvimento de câncer. Isso é o que eu tinha comentado um pouco, como é que a gente vê também não só a transição epidemiológica das doenças infecciosas para as doenças não comunicáveis ou doenças crônicas, e que a gente sabe que quando essa transição começou, as doenças cardiovasculares, elas tinham uma importância enorme em relação ao câncer, né? O câncer vinha mais distante, né, em termos de morbimortalidade, mas a gente vê que isso tem muita relação com o índice de desenvolvimento humano do país, que a gente vê aqui destacado o Brasil, onde a doença cardiovascular ainda é mais importante do que o câncer em relação ao óbito, né? Mas quando a gente vê nos países de alta renda, essa transição já aconteceu, e os pontos azuis eles estão acima dos pontos vermelhos, dizendo que o câncer já oferece um risco de óbito maior do que as doenças cardiovasculares. E como tudo, a gente sabe que os países de média e alta renda, né, comparado com os de altíssima renda, eles vão chegar lá. E a gente tem que entender como é que a gente vai estar preparado para isso no Brasil. Uma das coisas que é importante para a gente imaginar é que os países mais desenvolvidos, eles conseguem aumentar a incidência de câncer sem modificar a mortalidade por câncer. Então, eles têm um acesso, um diagnóstico precoce, onde você oferece uma maior chance de cura, e um tratamento padrão e adequado que você oferece a maior chance de cura para todos os estadios da doença, né? A gente vê que o Brasil, por enquanto, está no meio dessa curva, onde você começa a aumentar a incidência, mas não está tão alta quanto a gente vê nos países mais desenvolvidos, e está conseguindo segurar a mortalidade. Mas, de novo, vem a questão como é que a gente vai se preparar para continuar mitigando isso e chegar numa incidência mais alta, que vai acontecer de qualquer maneira, sem afetar a mortalidade por câncer. A gente vê na outra ponta, né, à esquerda, os países de baixa renda, onde a incidência está muito próxima da mortalidade.
Então, como é que a gente vai fazer isso com as economias emergentes? Entender que a morte prematura por câncer, ela tem um impacto grande, né, na produtividade, né, se estima isso ao redor de 4,6 bilhões de dólares, ou 0,2% da renda bruta do país, do produto bruto do país, em relação à morte precoce por câncer, principalmente relacionado ao câncer de pulmão, câncer de mama e câncer de estômago. Né? Isso está próximo ao da Rússia, um pouco menor, né, quando a gente pensa dos BRICS, né, menor do que China, Índia e na África do Sul, mas metade, por enquanto, da Europa, mas a gente começar a pensar que com o aumento da incidência, isso pode estar afetado. E aí a gente vem ao maior desafio que a gente tem na oncologia de como é que a gente faz o controle, né, que é a desigualdade. Que o Brasil ainda é, como já foi comentado nas apresentações anteriores, um país muito desigual, onde a gente tem regiões que têm um índice de desenvolvimento de países europeus e outras regiões de países subsaarianos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Porque existe claramente um aspecto que é muito diferente o tipo de câncer que você tem se você está dependendo do seu índice de desenvolvimento humano. A gente vê aqui que o Brasil é considerado, né, como alto, não como muito alto, mas como alto, mas a gente vê claramente que os tipos de tumores eles são diferentes e essa transição também tem que ser considerada. E que, quando a gente fala de igualdade e equidade, o Brasil ainda não tem nem a igualdade, né? O Brasil ainda não tem essa perspectiva de oferecer algo para todo mundo e muito menos a perspectiva de oferecer, de fato, o que cada um precisa. Então, a gente tem isso, né, que o campo é desnivelado. Né? Você tem uma parte da população brasileira que está sempre desfavorecida em relação ao acesso à saúde, à oncologia, entre outras doenças, escancara muito. A gente ouviu falar isso da saúde, acabou de falar, né, da saúde mental, mas a oncologia também é muito importante. E como é que a gente faz, como é que a gente identifica essa desigualdade social na exposição, desde os fatores de risco até o acesso ao sistema de saúde, né, e os cuidados paliativos, entendeu? E que isso, nessa desigualdade, começa muito cedo. E o que a gente tem que discutir? O que o Estado pode fazer, o que as instituições de saúde podem fazer, o que o médico pode fazer. Né? Então, uma coisa que a gente costuma deixar de lado é a prevenção. Né? E como é que a gente pode atuar mais? A gente tem que entender que, ao redor do mundo, 4 em cada 10 cânceres podem ser preveníveis. Então, se você imaginar que você tem uma doença, né, que é tão diversificada e que, mesmo assim, 40% delas podem ser preveníveis, é difícil entender por que não se investe mais nisso. Né? E a gente vê que isso é fato, entendeu? No Brasil, que a gente vê que se você conseguir, entendeu? Que aproximadamente nos homens, quase que mais de 14% dos casos de câncer é por conta do tabaco, nas mulheres isso cai pela metade, para 70%, nas infecções por conta do HPV e o câncer de colo de útero, as mulheres, as infecções estão relacionadas a 13% dos casos de câncer nas mulheres, e ainda por aproximadamente 7% entre os homens. E aí então, esses dois, se você imaginar, eles são altamente preveníveis. Né? Quando a gente começa a ver o próximo, que são a dieta, a atividade física, a obesidade, a gente começa a entender que isso é um pouco mais difícil de você modificar em termos de cultura, porque isso está muito relacionado à cultura. Mas a gente tem que caminhar nesse espaço, né? Porque existem alguns cânceres, como o câncer de colo uterino, que a gente consegue prevenir 100%, o câncer de pulmão 90%, o câncer de cavidade oral, que era o que eu lidava quando eu estava atuando no Brasil, 90%, e assim vai. A gente não consegue prevenir todos, né? Colo retal vai caindo, 50% é prevenível, mama 25% é prevenível, e a hora que a gente começa, e alguns cânceres eles não têm a prevenção primária, né? Então, a gente começa a ter que atuar e como é que a gente faz um diagnóstico precoce. Um dos primeiros caminhos para a gente ter ainda mais força em relação
a essa atividade de prevenção foi o desenvolvimento do Código Latino-Americano contra o Câncer, que foi uma atividade, tá certo, que foi realizada em toda a América Latina, com vários especialistas representando toda a América Latina, com a participação de mais mulheres do que homens. Teve 49 grupos de especialistas nos grupos de trabalho, 8 membros no comitê científico, e isso foi lançado agora em outubro do ano passado, tá certo? No Brasil foi o evento, e isso traz 17 maneiras, tá certo, que o indivíduo tem para prevenir prevenção primária e secundária o câncer, imaginando que se isso tudo fosse colocado em ação, 40% dos casos de câncer não estariam mais sendo diagnosticados, e estariam que aumenta muito a expectativa de vida e diminui o problema do câncer em relação ao controle. Esse código vem com algumas atividades que os países podem fazer para aumentar o controle, como é que você facilita isso tudo, e tem vários lugares que você pode encontrar informação sobre esse código. Uma das coisas que o Brasil tem feito muito bem, e agora vamos falar das coisas boas, né? Existem 6 atividades que a OMS preconiza para você controlar o tabaco. E se vocês olharem esse mapa, para cada uma das 6, o Brasil está colorido em todos. E só 3 países no mundo inteiro implementaram as 6 atividades que você pode fazer, segundo a OMS, para aumentar. E isso, você entendeu certo, é uma coisa de muito orgulho, mas também isso refletiu uma coisa extremamente importante. Há 35 anos atrás, você entendeu, o Brasil tinha 45% da população masculina fumando e 27% da população feminina fumando. E com o passar do tempo, a gente começa a ver essas políticas de controle de tabaco e uma queda significativa que nenhum outro país no mundo conseguiu fazer, entendeu, certo? Onde hoje menos de 10% da população masculina fuma, tá certo? Menos de 10% da população brasileira, entendeu, independente do sexo, fuma. Então a gente vê que isso, entendeu, certo, é uma atitude que vem uma política pública, entendeu, certo, e funciona. A gente teria que fazer isso para outras coisas que a gente faz. Para vacinação, a gente tem feito isso, então, controle das infecções, e para uma das coisas importantes, assim, quão avançadas são essas políticas de controle, quando o Brasil tem essa vontade política, né? Uma publicação do IARC sobre evidência que o bronzeamento artificial causa câncer, né, de pele, principalmente melanoma, saiu em 2009, certo? E o Brasil foi o primeiro país a proibir, entendeu, certo, a presença de câmeras de bronzeamento artificial no país. Então, em termos de prevenção do que é potencialmente prevenível por política pública, o Brasil está no caminho correto, mas quando a gente vai para aquelas que são mais controversas e você precisa de uma mudança de comportamento do indivíduo em relação ao álcool, dieta e atividade física, a gente ainda não está tão bem. Então, a gente ainda vai ter problema de câncer aumentando. Quando a gente fala de rastreamento, que seria a prevenção secundária, a gente não tem muitos dados do Brasil, mas a gente pode ver que na América Latina, e a gente vai entender que o Brasil vai estar aí parecido com o que a gente vê na Argentina e no Chile, quanto maior a faixa de renda da população, você tem uma maior participação, né, no rastreamento do colo de útero e no rastreamento do câncer de mama através da mamografia. E aí, finalmente, a gente vai para a parte do tratamento. E aí a gente tem que entender que quando a gente não investe no diagnóstico precoce, a gente pode ver claramente para o câncer de mama, e aqui está representado os 4 tipos de câncer que são mais prevalentes no Brasil, né? O custo por estadiamento clínico, ele é muito evidente para câncer de mama, mais evidente para próstata, ele é evidente quando a gente fala do estadiamento 4, comparado com 1, 2 e 3, para colo retal, também o estadio 4 tem um custo maior, para pulmão ele é parecido, mas a gente tem que entender que esse é um custo
tá certo? O custo do SUS, onde você não está incorporando a última tecnologia em termos de tratamentos minimamente invasivos, em termos de radioterapia personalizada, para diminuir os efeitos colaterais, e as drogas mais caras em relação à quimioterapia, né? A gente vê também nessa estatística que a quimioterapia ela toma conta da maior proporção do custo do câncer por tipo de tratamento para esses 4 tipos de câncer que são muito comuns. A gente vê aí que 60% a 70% do custo do tratamento do câncer de mama, colo retal e pulmão, ele vem de um custo da quimioterapia. E aí, de novo, sem isso, dados do SUS, você não está computando as drogas, a imunoterapia, que não é ainda toda aprovada pelo SUS, ou as drogas, entendeu, de terapia-alvo, que você tem uma limitação de uso no SUS. Então, a gente imagina que esse custo é muito maior quando a gente vai para a saúde suplementar. E aí a gente volta não só a falar de acesso à última tecnologia e tratamentos mais avançados, comparando o SUS com a saúde complementar no Brasil, mas também o acesso, né, onde a gente vê na parte superior desse gráfico os dados de acesso no ano de 2009 e 2010, comparado com o ano de 2017 e 2018, a gente vê um aumento, né, assim, de outros focos, quando a gente vê, por exemplo, para a cirurgia na região norte, em 2009 e 2019, você quase não tem traços verdes, né, ou hubs verdes, e você começa a ver isso em 2017, 2018, então existe uma disponibilidade maior, mas ainda assim, todo esse trajeto significa distância que as pessoas têm que viajar para ter o acesso, e a gente vê, então, que você tem uns desertos, né, em relação à assistência oncológica no Brasil, que é muito evidente para cirurgia, para radioterapia, um pouco menos evidente, mas ainda evidente para quimioterapia. Finalizando a minha apresentação, eu gostaria de concluir que a gente tem uma desigualdade na incidência, acesso à assistência oncológica e mortalidade por câncer, em reflexo aos determinantes sociais da saúde, que estão muito relacionados à renda e educação, uma concentração da renda de assistência ao câncer no sul, sudeste, nas capitais do norte e nordeste, né? E para combater isso, a gente tem que discutir como é que a gente melhora as políticas públicas de saúde em prevenção e cuidados oncológicos, como é que a gente faz implementação de saúde de promoção, prevenção, detecção precoce e acesso a tratamento de qualidade e em tempo oportuno, e como é que a gente vai monitorar esses indicadores de desigualdade social e a sua relação com essa incidência e mortalidade por câncer, e como é que, de fato, a gente vai mitigar essa desigualdade nesses resultados oncológicos, que eu imagino que hoje é o maior desafio que a gente tem na oncologia, não só global, mas também no Brasil. Muito obrigado. Vamos chamar Camila, Marcela. Vamos lá, temos ainda alguns minutos para perguntas. E aí, Patão? Lógico, Rubinho, você é o chefe. Almoço vai ser na Praça, que é o nome oficial, né? Da Anatomia. Quem não é da escola, é na Botucatu 740, aquele prédio tradicional da diretoria. O patinho interno. Então vai ter uma finger food, que dá para todos comerem. A gente vai manter o horário da tarde conforme o programa, porque às 15h45 o diretor da Escola Paulista está convidando para a inauguração do mural aqui no estacionamento, uma fotografia de todos os presentes. É isso, diretor? Obrigado. Obrigado, Rubinho. Vamos, então, dar início. André, super obrigado. Legal ter você nesse evento.
falando sobre câncer, falamos sobre saúde, saúde mental, câncer. Vou começar fazendo a primeira pergunta para a Estela. Estela, o Richard Horton chamou de sandemia, não de pandemia, né? Que é o cluster que você tem de doenças, que nós tivemos na pandemia, das doenças cardiovasculares, das doenças metabólicas. E o que nós vimos ficou muito evidente, as pessoas precisavam trabalhar, principalmente aqueles que deram suporte aos outros serviços, né? Nos hospitais, nos aeroportos, né? E é óbvio que essas pessoas foram mais afetadas. Como é que você vê esse conceito de sandemia? Olha, eu acho que, de fato, a gente tem uma conjugação de problemas de saúde que fizeram uma configuração na forma como as mortes e os problemas de saúde aconteceram. Eu não tenho trabalhado com esse conceito, né? Eu acho que a gente acaba com ele, num certo sentido, reduzindo a discussão dos determinantes sociais, porque foca na conjugação das doenças. E o que a gente sabe, até tem um capítulo de livro que a gente escreveu, fazendo uma análise dos fatores que estavam associados à Covid e às doenças crônicas, problematizando essa ideia que acaba levando a uma explicação mais biológica da ocorrência da pandemia, já que quem tem, como inclusive acho que André falou, acho que a própria Carmita falou, quer dizer, quem está vivendo as doenças crônicas que estavam associadas à ocorrência e à maior vulnerabilidade para o vírus, elas são também pessoas que têm vulnerabilidades, né? E que isso a gente tem estudos mostrando. Então, eu não sei se esse conceito ele resolve o problema do ponto de vista teórico e também das suas consequências políticas, você está entendendo? Mas tem sido usado isso e eu acho que avança no sentido de que a gente pode trabalhar não só cada fator, né, isoladamente, mas tentando articular teorias que possam dar conta da complexidade do fenômeno. Obrigado, Estela. Carmita, bom, sempre legal ter você. Você falou uma coisa importante. Bom, saúde mental é um mundo, né? A gente poderia ter aqui, tem vários pontos que você falou, preconceito, suicídio, mortalidade, enfim, o gap, o hiato, né? Várias coisas que a gente poderia falar, mas eu gostaria de pegar uma. Nós temos defendido muito a aproximação da psiquiatria com a medicina, exatamente com base nessa questão da mortalidade, da redução de longevidade. Por que você acha que é correto essa defesa que nós estamos fazendo de trazer as internações psiquiátricas para dentro do hospital geral? Porque nós sabemos das comorbidades que o paciente psiquiátrico tem, não é? Como é que você vê isso e quais são os obstáculos? Até aqui eu brigo com o Nassim, que é um turrão, né, de trazer a enfermaria psiquiátrica para o hospital geral, né? Como é que você vê isso? Então, acho que hoje nós temos medicamentos e temos alternativas para o doente que fazem com que o tratamento seja muito mais tranquilo e os riscos que antes esses doentes representavam para si, para os outros pacientes da enfermaria, para o staff, hoje já são bastante minimizados se nós estivermos instituindo um tratamento adequado, né? Então, as grandes questões de crises assim, incontroláveis, de necessidade de conter o paciente ou de vivenciar aquelas explosões, aquelas situações de agressão, hoje são bem mais raras. E
como você disse, além do que ele não é um paciente exclusivamente psiquiátrico, ele tem uma série de outras condições que fica muito mais complicado tratar numa enfermaria psiquiátrica. Teríamos que fazer, então, o aporte de todo o arsenal para essa enfermaria. Eu acho justa essa sua reivindicação, desde que possamos contar com toda a modernidade que hoje existe para tratar o nosso paciente. Agora, realmente, se não tivermos à disposição o que é de primeira linha para o tratamento, nós vamos ter um paciente que não se controla e que vai tumultuar essa enfermaria e que vai deixar todo mundo apavorado, e o psiquiatra vai ter que ficar lá 24 horas por dia para instituir minimamente tranquilidade. Mas com o que hoje nós podemos contar, não há por que não ter dentro do hospital o paciente psiquiátrico, desde que, insisto, com toda a modernidade, com tudo que nós temos hoje disponível para ele. Aquelas crises de outrora, quando eu comecei psiquiatria, não era raro, né, você ter escândalos praticados, né, à porta do Instituto de Psiquiatria, que hoje a gente já assiste muito mais raramente, apesar do tratamento que a gente institui não ser o mais avançado, mas é suficiente para conter esse paciente. E aí nós estamos inspirando as famílias a manter esse paciente socialmente mais agregado, o que é muito complicado. Ele fica confinado, ele perde a capacidade de viver em sociedade, não necessariamente pela doença, mas pela falta de hábito que muitas vezes ele é submetido. Bom, o que eu queria falar, na verdade, era muito mais em termos de o que a gente pode fazer mais a curto prazo, né? Então, pensando mais em prevenção. Então, a despeito da importância e da necessidade, obviamente, de identificação de novos biomarcadores, seja para diagnóstico, prognóstico, resposta à terapia e busca por novas estratégias terapêuticas, a gente sabe que tanto o ambiente quanto o estilo de vida é crucial, né, é determinante no estado de saúde do indivíduo. Mas a gente sabe também que modificações no nosso estilo de vida são capazes de levar, por exemplo, a retardar o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças, tanto, né, câncer, por exemplo, como doenças mentais. Então, a minha pergunta como vocês veem que seria possível, né, para nós da academia, que medidas a gente poderia ter para atuar mais ativamente, no sentido de levar a população, principalmente a população jovem, né, essa responsabilidade consigo mesmo, no sentido de situações que nós mesmos poderíamos controlar, né, e retardar, né, esse envelhecimento e o desenvolvimento de doenças. Bom, eu queria agradecer sua pergunta, porque até agora eu tenho falado muito desse lugar de alguém que milita no campo da saúde coletiva, nas políticas públicas, né? A minha vida profissional, para quem olha meu currículo, vê que está sempre muito entrelaçado, e o fato de eu hoje ser vice-presidente da Abrasco me leva a privilegiar esse enfoque. Mas eu sou pesquisadora, e eu considero que, como pesquisadores e pesquisadoras, a gente tem um papel crucial no sentido de qualificar o debate político. Não apenas respondendo a demandas de quem está na gestão, mas avançando o conhecimento e antecipando questões, né? Tem se falado muito sobre essa questão do uso de Big Data para medicina de precisão, vigilância genômica e tal, e eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com Big Data para exatamente poder aprofundar a discussão sobre desigualdades sociais na coorte de 100 milhões de brasileiros, que eu não sei se vocês já ouviram falar,
Por exemplo, a gente publicou um artigo recentemente onde a gente mostra e pode trabalhar com 20 milhões de mulheres. Meus estudos de maior amplitude, como o ELS, eram 15 mil, na coorte 100 milhões, a gente tem 20 milhões de mulheres. Então, a gente teve a oportunidade de mostrar o risco aumentado, e aí, dialogando um pouco com a Andréa, o risco aumentado das mulheres indígenas em 80% da mortalidade por câncer de colo de útero. E que, ao mesmo tempo, as mulheres que tinham condições socioeconômicas e escolaridade mais baixa, conjugada ao seu perfil étnico e racial, isso aumentava imensamente o risco de mortalidade. Então, ao fazer isso, eu entendo que a gente contribui não só para identificar grupos de maior vulnerabilidade, como também de qualificar a discussão que eu fechei minha apresentação falando sobre a necessidade de articular políticas setoriais com políticas públicas voltadas ao enfrentamento das desigualdades sociais. A Carmita terminou a fala dela falando sobre pobreza, né, e saúde mental. Na coorte de 100 milhões, a gente já tem evidências de que o Bolsa Família reduziu o suicídio entre mulheres, o que é perfeitamente razoável de pensar se a gente imagina que mulheres com muita pobreza, vendo seus filhos passarem fome, ao receber, ainda que seja um aporte de renda relativamente pequeno, isso promove uma mudança radical nas suas necessidades básicas. Então, eu queria te agradecer, porque eu acho que nós, produzindo conhecimento, eu acho que a gente pode apontar para que lado a gente pode ir, né? E que alternativas a gente tem em termos de direcionar as políticas públicas para aqueles que o André mencionou, a questão da equidade, né? Não é uma questão de igualdade, mas de equidade, que é exatamente poder direcionar as ações para quem mais precisa. Tá? Então, muito obrigada pela sua pergunta. Eu que agradeço. André, você gostaria de falar um pouco? Eu acho que eu posso. Essa foto que você trouxe da desigualdade e da inequidade é perfeita. Muito bonita, muito legal. Manda ver. Não, eu só queria complementar, porque eu acho que esse é o caminho, né? Quando a gente fala... eu era cirurgião de cabeça e pescoço, como eu comentei, e chega uma hora que quando eu comecei a fazer cirurgia de cabeça e pescoço, 80% dos casos eram avançados, 20 anos depois era 70%. Aí você começa a descobrir que não é na assistência que você vai mudar isso, né? Quer dizer assim, é a hora que você começa a usar os dados, e eu acho que aí vem a importância do comentário anterior e de como a academia pode participar para influenciar as políticas públicas de saúde, né? Para modificar isso tudo. Então, essa atuação e essa integração, e a gente sabe que é difícil, normalmente, né, as faculdades de medicina, elas não chamam atenção nisso, você tem um grupo pequeno que vai para medicina preventiva, que vai para a atuação da saúde coletiva, dentro desse um grupo ainda menor que quer conversar com quem faz política pública de saúde, porque é difícil, né? Mas a gente vê cada vez mais, e a atuação do IARC com a OMS os dados, gerar dados para se gerar ação, para se gerar política pública. E eu acho que é nesse espaço que eu acho que a Escola Paulista, entendeu? E que a academia pode participar e ter uma atuação grande. Como é que a gente faz mais pesquisa na prevenção? Como é que a gente entende o impacto disso? Como é que a gente faz ciência de implementação, que a gente está começando a fazer agora, que você tem dois lados da ciência de implementação, um é quais são as intervenções que mudam, né, o comportamento, e o outro, quais são as intervenções que você consegue implementar na rede de saúde. É só um comentário que
eu estou participando de um projeto em Pernambuco para mudar, entendeu, o teste da citologia para o teste de HPV, e quando eles começaram a mapear a jornada da mulher, desde quando ela fazia o citológico até quando ela faz a exérese de uma lesão pré-neoplásica, são 14 pontos de contato na rede de saúde. Então, assim, quem consegue dar conta e manter, entendeu, certo, e não se perder quando você tem que ir 14 vezes para tratar uma lesão pré-neoplásica, que você não precisa nem de ficar internado, a gente nem está falando da internação. Então, quer dizer, essa discussão que está acontecendo em Pernambuco, e que mudar da citologia para o teste de HPV não é mudar o teste de rastreamento, é mudar a mentalidade, é mudar todo o sistema de saúde, entendeu? Aproveitar essa oportunidade, esse espaço. E é aí que você consegue também fazer a parceria com a academia. Então, acho que a gente tem que criar uma proximidade entre quem gera a política pública e quem tem os dados e que pode ajudar a trazer a medicina baseada em evidência ou intervenções baseadas em evidências. Obrigado. Obrigado. Eu vou fazer um acordo com o público de nós irmos até 12h15. Então, nós temos mais 6 minutos. Carmita, Oi. Você trouxe a questão do suicídio. Você sabe que no norte e no centro-oeste, o suicídio aumentou muito por causa das populações indígenas, principalmente crianças de 10 a 14 anos e adolescentes. E também houve esse aumento, tem havido, né, o aumento do suicídio na população de adolescentes. Você falou pouco dos adolescentes, não é? Sim. Que você acha que seria importante em termos de políticas públicas, não é? Em termos do nosso compromisso com a psiquiatria, abordar a questão da saúde mental da infância e adolescência? Acho que é um tema que está muito premente, né? Nós sabemos que o suicídio entre adolescentes e até em crianças tem aumentado pelo estilo de vida, né? Um estilo de vida solitário, muito contato com tela o tempo todo, a dificuldade de interagir, e quando se percebe, já é tarde, ou essa criança até teve o aprendizado de como se matar através desse acesso que ela tem às várias mídias eletrônicas. Isso é um aspecto, mas não é todo mundo que tem acesso. Bom, o Brasil é o segundo país do mundo que mais acessa as mídias eletrônicas, ou seja, nós sabemos que a imensa maioria da população, de alguma forma, fica preso. E quanto tempo fica preso? 9 horas por dia. Isto é um absurdo, mas isto vai gerar, logicamente, pessoas desajustadas, pessoas com pouca ou nenhuma facilidade de contato, né? E falando em prevenção, Jair, a gente sabe, né, existem números que mostram que em saúde mental, cada $1 que você investe, você tem 4 de volta, porque você gasta muito para tratar aquela pessoa, mais o ônus social, que é o absenteísmo, ou até o presenteísmo, né? A pessoa fica ali, mas não está fazendo nada, vai trabalhar, mas não trabalha, esse adolescente vai para a escola, mas não vai, ou até deixa de ir mesmo e fica em casa. A mãe sai para trabalhar, o pai sai, quanto mais a necessidade é maior dentro dessa família, menos atenção se pode dar para essa criança, para esse adolescente que fica preso diante de uma tela e aprendendo como praticar o suicídio. E a realidade dessas pessoas é tão pífia, eles estão tão longe da realidade, que um garoto que há décadas atrás, de 12 anos, jamais acreditaria que se atirasse de uma janela com uma capa de herói, ele sabia que ele ia morrer. Hoje ele tem dúvidas sobre isso e ele se atira, como se fosse possível, pela fantasia que ele tem de tanto viver dentro desse mundo virtual, que ele vai se safar como o super-homem ou qualquer um outro herói que ele tem de sua preferência. Então, a distância da realidade está sendo algo abissal. Então, nós temos que começar a pensar nessa questão muito seriamente. Tivemos notícia essa semana de um garoto que matou os pais porque foi impedido de usar o celular, né? Então, eu não sei o que
o que passa na cabeça dessa pessoa, mas deve passar alguma coisa muito fora da realidade, né? Eu vou matar, mas quem sabe eles vão ressuscitar, porque todo mundo volta à vida com tanta facilidade na fantasia dessas mídias, e a pessoa perde a noção, o adolescente, a criança perde a noção mínima da realidade. Agora, voltando um pouquinho, acho que o Brasil tem muita pesquisa, a gente tem muito número, e concordo com o colega, o que falta é o gestor trabalhar junto conosco, né? O pesquisador aponta, o pesquisador mostra, a realidade está aí gritando, mas se não o gestor não se incomoda, nós não vamos fazer essa economia de $4 a cada um que você investir em saúde mental, só para falar de saúde mental, que deve ser muito parecido com qualquer outra área, né? Especialmente você falou num ponto que mundo é que nós estamos construindo, que herança que nós estamos deixando, como será das novas gerações que não têm a mínima noção de realidade e que se suicidam quando se vê em frente daquilo que é mais tranquilo de se lidar, ou que foi tranquilo para nós lidarmos, porque tivemos uma outra estrutura, pudemos compartilhar nossas vulnerabilidades, né, com alguém. E não é por falta de companhia, é por falta de interesse na companhia. Não quero falar com meu pai, com a minha mãe, é muito mais interessante ficar no joguinho, e é assim que as pessoas se distanciam e não tem como viver socialmente, né? As crianças não sabem viver socialmente. A professora é agredida, os pais são assassinados e no fim de tudo, o indivíduo, né, com 12 anos, acaba cometendo o suicídio também por não estar suportando a realidade. A distância da realidade é o nosso problema atual. Pessoal, nós temos aqui, nós poderíamos realmente passar a tarde inteira falando, né, essa questão muito importante dos determinantes sociais, né, o quão eles permeiam toda a saúde mental, o câncer e toda a nossa realidade, né? Com certeza, qualquer mudança futura do país passa, né, por uma educação melhor, por promoção à saúde, né, e por essa redução de desigualdade enorme que o país tem. Eu só tenho a agradecer à professora Estela, professora Carmita, ao colega André, que esteve aqui com a gente virtualmente, a toda a audiência, e a Escola Paulista de Medicina, 90 anos, pessoal. Nós estamos ficando maduros, né? Estamos aprendendo. Então, parabéns a todos. Muito obrigado, pessoal. Agora,